Bom dia! Abacuque capítulo 3, versículos 16 a 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. No cenário em que nos encontramos, talvez seja difícil encontrar paz e contentamento. Diante da incerteza, das notícias ruins, nossa atitude muitas vezes é de ceticismo, pessimismo e pânico. Mas seria essa a postura mais adequada para nós nestes momentos? Podemos encontrar contentamento e paz em dias maus? Se sim, como? Depois de ter vislumbrado dias difíceis para o povo de Israel, os quais Deus suscitaria uma nação truculenta para servir de instrumento de disciplina contra o seu povo, o profeta Abacuque recebeu de Deus a confirmação de que seu povo não seria destruído completamente e que seus inimigos seriam esmagados pelo próprio Deus, seu defensor e salvador. Contudo, caberia ao povo e ao profeta confiar plenamente no Senhor, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. O justo viveria pela fé. Esses versículos que fecham o livro do profeta Abacuque são a expressão da verdadeira confiança do profeta em Deus em dias ruins. Eles nos mostram o verdadeiro contentamento e paz ao ensinar que, primeiramente, nós devemos esperar no Senhor, mesmo sabendo que viveremos dias ruins, como nos mostram os versículos 16 e 17. Depois de ouvir a confirmação de Deus de que o povo seria levado cativo pelos babilônios, o profeta ficou alarmado. O versículo 16 mostra como essas notícias impactaram o profeta, de modo que o seu próprio corpo sentiu os efeitos dessa notícia. É como receber um soco no estômago. Contudo, o profeta demonstrou paz ao dizer que deveria esperar em silêncio o dia da angústia. O fato de esperar em silêncio demonstra uma espera resignada da parte do profeta em Deus, temendo-o e confiando em toda a sua palavra, aquilo que ele lhe dissera. Pois o Deus que decretou os dias ruins também decretou o dia da salvação. Tal confiança do profeta está mais expressa ainda no versículo 17, quando ele diz que se alegraria em Deus mesmo na escassez, falta de emprego, quando tudo desse errado. O que o profeta diz ecoa nas palavras ditas pelo apóstolo Paulo séculos depois, quando diz: aprendi a viver contente em todas as situações, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, além de nos ensinar que deveremos esperar no Senhor, mesmo sabendo que viveremos dias difíceis, esses versos também nos ensinam que devemos nos alegrar em Deus por quem Ele é, por sabermos quem Ele é, como nos mostram os versículos 18 e 19. Aqui o profeta nos apresenta Deus como seu Salvador. Sua alegria consiste no fato de que Deus é aquele que não abandona o seu povo, que permanece fiel à sua palavra e que não volta atrás em sua palavra. Ainda que demorasse, o profeta já se alegrava em saber que Deus é Salvador, como diz o versículo 18. O fato é que Deus revelou a sua salvação muitas vezes na história do povo de Israel, e que essa salvação se revelaria mais uma vez.
Certamente, essa salvação da qual o profeta se referiu revelou-se posteriormente, quando Deus fez cair o reinado dos caldeus sobre a Babilônia e fez o rei Ciro emitir um decreto permitindo aos judeus voltarem para a terra de Jerusalém e ali reconstruírem as suas vidas. E mais ainda, Deus salvou o seu povo, mostra o seu caráter de salvador quando enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para salvar o seu povo dos seus pecados. Podemos e devemos exultar em Deus, pois aquilo que jamais poderíamos fazer, o nosso Deus fez por nós, nos trazendo salvação em Jesus Cristo. No verso final deste livro, o profeta apresenta Deus também como seu protetor, a sua fortaleza. Uma fortaleza é um lugar fortificado, onde estamos protegidos dos ataques dos inimigos, escondidos dos olhos daqueles que procuram nos fazer o mal. O profeta tinha uma confiança tamanha em Deus, a ponto de dizer que Deus faria os seus pés ágeis como os pés de uma corça, para correr para os lugares altos onde ele encontraria salvação no próprio Deus. Mesmo passando por inúmeras tribulações, perseguições, pestes, situações cataclísmicas, o povo de Deus encontrou proteção, salvação no Senhor, buscando alento na sua palavra, buscando refúgio na oração, buscando refúgio uns com os outros, confiando plenamente em quem Deus é. Como afirma o pastor Joel Bick, esses versos de 17 a 19 do livro de Abacuque ensinam que o verdadeiro contentamento é encontrado somente no Senhor. Essa é uma faceta do viver pela fé. Muito frequentemente permitimos que as circunstâncias controlem nossas emoções e ditem nossos sentimentos. As circunstâncias mudam. Ficamos felizes ou tristes conforme as circunstâncias. Mas se encontramos nosso contentamento e satisfação máximos no Deus eterno, que nunca muda, os estímulos eternos não serão os fatores determinantes. Abacuque descreve uma situação em que nada era bom, mas ele estava se alegrando no Senhor. Deus espera que nós nos alegremos nele, mesmo vivendo dias difíceis como os que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Certamente, assim como eu, você está alarmado com as notícias, com os gráficos, com aquilo que dizem os cientistas, com aquilo que dizem os economistas a respeito de toda a situação envolvendo o coronavírus. Contudo, meus irmãos, nesses dias nós podemos encontrar grande contentamento ao ouvir a palavra de Deus, ao entendermos que Deus é aquele que nos salva, que Deus é aquele que é o nosso protetor, que é a nossa fortaleza e que faz os nossos pés ágeis como os da corça. Que os nossos pés sejam ágeis nesses momentos, meus irmãos, para encontrar abrigo na oração, para encontrar refúgio na sua palavra, para enchermos de esperança a nossa alma com aquilo que Deus já tem nos dado por meio do Espírito Santo, por meio daquilo que o Espírito Santo nos revelou por meio da sua palavra. Eu sei que em muitos momentos da nossa vida nós já podemos contemplar a salvação de Deus em determinadas situações tão específicas para nós que só você mesmo pode dizer a respeito. Contudo, nós também encontraremos descanso e salvação da parte de Deus em dias como estes. Você se lembra de momentos em sua vida em que você teve contentamento no Senhor pela fé, apesar das circunstâncias serem difíceis? Faça como então o outro profeta Jeremias, que disse: quero, porém, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Reconforte-se em saber que Deus é um Deus que salvou o seu povo, protegeu o seu povo, e nós, como povo dele, também seremos protegidos e também receberemos dele a salvação, ainda que passando pelas tribulações, ainda que experimentemos sofrimento, dores, ainda que vejamos, infelizmente,
situações de luto, Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele que faz os nossos pés ágeis como os da corça, para andar altaneiramente, para buscar nele refúgio e proteção. Que Deus assim o abençoe e que você possa recorrer a Deus nesses dias em que e saber que Ele é quem está no controle de todas as coisas, lembrando de que o justo viverá pela sua fé. Que Deus o abençoe. Aqui nós finalizamos os devocionais no livro do profeta Abacuque. Logo mais retornaremos com outros devocionais por meio desses áudios para a nossa edificação nesse tempo de contentamento. Deus o abençoe.